Olá, eu sou a Beatriz Santo Mauro, da comunicação da plataforma Conviva Educação, e eu estou aqui com a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, bem-vinda. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. O PNE é uma lei federal que prevê, foi sancionada em 2014 e prevê 20 metas que devem ser cumpridas até 2024 para melhorar a qualidade do ensino brasileiro, desde a educação infantil até a pós-graduação. Ela também indica estratégias que prevêem um aumento do investimento, melhorias em infraestrutura e valorização do professor. E tem artigos que definem as ações que devem ser realizadas. Os indicadores relacionados ao plano são monitorados pelo Observatório do PNE, que é uma plataforma, um site coordenado pelo Todos pela Educação e constituída por mais de 20 organizações ligadas à educação. O Observatório é uma das 50 iniciativas que estão na área de programas e projetos da plataforma Conviva. Então, para você acessar, basta entrar com seus dados de login e senha no Conviva, clicar em ferramentas e em seguida em programas e projetos. Lá também tem programas do governo federal, que são para apoiar as secretarias e tem outras iniciativas também de adesão gratuita. Então, quem estiver assistindo, por favor, não deixe de fazer suas perguntas aqui pelo Facebook, que a gente vai procurar responder dentro do possível, aqui no vídeo ou por escrito. Priscila, as metas desenhadas em 2014 devem ser atingidas até 2024. E também tem metas intermediárias, mas a maior parte delas ainda não foi atingida. Qual que é o cenário do PNE hoje? Bom, olá a todos que estão nos assistindo. Bom, acho que é importante a gente entender que essas são metas que foram construídas quase 5 anos de discussões lá no Congresso. Então, são metas que elas não são... A gente tem que diferenciar, Bia, um plano de metas de um planejamento da educação. É importante estar colocando isso porque não necessariamente a gente vai atingir todas essas metas ou que a gente vai atingir uma parte dessas metas ao longo dessa trajetória. Por quê? Porque tem muita meta que depende de outras serem atingidas ou de estratégias serem desenvolvidas e implementadas para a gente começar a ter resultados. Então, é natural, eu sou um pouco mais otimista do que as pessoas que ficam criticando que o PNE não está saindo do papel e tudo mais. Eu acho que ele está saindo do papel. Acho que ele criou uma articulação e um entendimento mais geral daquilo que a gente precisa atingir na educação brasileira. Então, as políticas base para que as metas sejam alcançadas estão sendo implementadas. A gente vai começar a sentir o resultado dessas políticas todas, e os municípios são grandes responsáveis por isso, porque os municípios, por exemplo, tem a meta da alfabetização, que é super importante, que é exatamente do município, né? Garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas é realmente uma meta bem específica do município. Só que para chegar nessa meta, eu preciso fazer uma série de políticas, implementar uma série de políticas para fazer com que isso aconteça no município. Isso está começando a ter resultado agora. A gente vai atingir e alcançar essas metas nos próximos anos. Eu sou bem otimista em relação a isso. Agora, é diferente de você criar uma expectativa de que, olha, tem 20 metas, se passaram já 3, 4 anos do plano e as coisas não estão andando. É porque é assim mesmo, né? Vai demorar um pouco para a gente conseguir chegar nessas metas. Tá. Então, o cenário, ele realmente não está, nem tudo foi atingido, nem tudo caminhou, mas você acha que é um caminho natural, que as coisas estão seguindo dentro do esperado? É claro que todo mundo gostaria que a gente já tivesse alcançado algumas metas, e até tem metas intermediárias que foram... eu acho assim, acho que teve um desenho equivocado, uma definição equivocada dessas metas intermediárias, assim, acho que num cenário que era muito mais propício, na época da tramitação do PNE, e quando a gente imaginava que ia ter muito mais recurso, quando a gente não imaginava que ia ter esse cenário de crises múltiplas e sobrepostas que a gente está vivendo hoje e que afetam muito a política educacional. O secretário municipal, ele é muito afetado por essas crises todas, então não existia essa previsão quando o PNE foi elaborado. Então, as metas intermediárias, eu acho que elas sim, acho que teve um otimismo grande quando elas foram colocadas ali, que a gente, por exemplo,
ia ter as crianças alfabetizadas antes da metade do plano. Acho que a gente vai ter uma situação que a gente vai precisar de mais tempo, mas as políticas necessárias para a gente alcançar essas metas, essas políticas estão em gestação, elas estão começando a ser implementadas no Brasil. Acho que a gente está conseguindo avançar. É muito incrível, assim, porque há 10 anos, quando a gente começou Todos para a Educação, o nível de maturidade da gestão, o avanço das discussões, aquilo que era colocado como grande, aquilo que era discutido e debatido na educação, era muito aquém do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem os secretários municipais com um nível de debate muito mais sofisticado, muito mais avançado, muito mais amadurecido. Acho que a gente tem uma sociedade que dialoga muito mais. Então, eu sou bem otimista em relação a isso. Acho que a gente está conseguindo colocar pelo menos a educação no eixo correto. A gente está começando já a ter os resultados. Acho que uma coisa importante dos secretários, principalmente os secretários municipais, saberem, e eu até comentei isso na reunião da Undime, se o PISA, que é a avaliação mundial da educação, fosse feito no final do 5º ano, e não com 15 anos de idade, né, no primeiro ano do ensino médio, o Brasil seria um case mundial. Né? Assim, ia ter um monte de gringo aqui no Brasil querendo saber o que a gente fez. Um país enorme, super descentralizado, né? O Fundamental 1 super descentralizado em todos os municípios brasileiros. E o que a gente conseguiu fazer nos últimos 10 anos de avanço no 5º ano é muito impressionante. Né? Então, acho que não é que a gente está numa situação de completo desnorteamento, a gente não sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Hoje a gente tem muito mais clareza de quais são as políticas que mais têm evidência que funcionam, aquilo que a gente realmente precisa conquistar. E o PNE ajudou muito nisso, a trazer essa clareza. Acho que agora tem outros pontos que são importantes para a gente conseguir avançar. Acho que são menos técnicos, mas são muito mais políticos. Então, por exemplo, a gente precisa que os secretários municipais tenham o apoio dos seus prefeitos, mas assim, um apoio de verdade. Olha, então vamos colocar a educação como uma grande prioridade. A gente vai ter uma articulação mais forte com o planejamento, com a Secretaria de Finanças, assim, a gente tem que ter o apoio de todas as outras secretarias, tem que ter o apoio político do prefeito bancando as brigas, mas também as implementações que precisam ser feitas no município, porque eu não vejo mais tanto como uma questão técnica, no sentido de, olha, a gente não sabe muito bem o que fazer. Não sabe como fazer. Acho que o Brasil avançou muito no entendimento do que precisa ser feito, principalmente na gestão municipal. Acho que agora é criar um ambiente de apoio para esse secretário, tanto político, da sociedade também, todo mundo apoiando. E um outro ponto que eu acho que é fundamental, Bia, é continuidade. Né? Uma política bem feita, num longo prazo, né? Assim, sem as descontinuidades que a cada gestão acabam, né, fazendo com que essas políticas se descontinuem. Se a gente conseguir ter essa continuidade num período grande de tempo, a gente consegue grandes resultados. É a lição de Sobral, né? Sobral, que é tão celebrado, né, como um case brasileiro, se a gente for espremer ali, o que tem de grande coisa lá em Sobral? É um bom projeto, mas feito há 25 anos. Né? Quer dizer, tendo continuidade, a gente vai ter resultado. O que não pode é a cada gestão o cara querer mudar totalmente o que a gestão passada fez. E Sobral é um município cearense, né, Priscila? Que teve esse apoio da prefeitura e também do governo do estado em colaboração, né? Teve, mas Sobral tem um projeto de focar na alfabetização no Fundamental 1, e agora eles estão indo para o Fundamental 2 também, mas muito bem coordenado, muito bem articulado ali dentro da própria cidade mesmo, mas com continuidade, né? Entendi. Não teve aquele comichão do secretário seguinte falar, eu quero a minha marca agora, eu quero poder deixar a minha digital nessa gestão. Olha, não, tem o legado da cidade, não o legado do secretário municipal. Isso os municípios estão enfrentando nesse momento, que foi a troca de gestão do ano passado para cá, né? Então é um momento de aproveitar essa mudança para estar atento a isso, né? Exatamente. E quais as metas, então, do PNE mais relacionadas ao esforço dos municípios, né? Você citou a alfabetização, por exemplo, e como elas avançaram nesse período até agora?
A gente tem algumas metas que são bem específicas de municípios, né? Então, você tem as metas 1 e 2, né? Então, a meta da matrícula da educação infantil e a meta da matrícula do ensino fundamental 1, né? Do ensino fundamental, que a gente ainda precisa fazer um esforço muito grande, principalmente de busca ativa, porque ainda tem criança fora da escola. A gente tem que entender que enquanto a gente não conseguir garantir todas, né, e 100% das crianças, a gente está falhando como sociedade, porque a garantia tem que ser de todas. Então, a gente ainda tem aí uma parcela grande de crianças na educação infantil. E bem menos. No Fundamental 1, a gente tem quase 100% das crianças na escola, mas principalmente em educação infantil, a gente tem em torno de 18% das crianças fora da escola, o que não pode ter. Então, 4 e 5 anos, a pré-escola, a gente tem que zerar o número de crianças fora da escola. Esse é um baita desafio. Em geral, essas crianças fora da escola são as crianças mais pobres, são as crianças que estão nas áreas rurais mais distantes, né, inclusive das próprias escolas, e muitas crianças com deficiência. Então, realmente, é um desafio enorme das redes, mas é muito importante, inclusive para a garantia de um município que cresce, que distribui renda, que tem menos violência, que vai ter uma aprendizagem durante toda a trajetória escolar dessas crianças e tudo mais, garantir que todas elas estejam na escola desde a da pré-escola, né? Isso é muito importante. Depois, um outro desafio, né? Uma outra meta, que é a meta da aprendizagem, quer dizer, a meta da alfabetização. A gente avançou um pouquinho no Brasil. A gente ainda não conseguiu zerar o analfabetismo entre as crianças até 8 anos de idade, que é o que diz a meta. É fundamental, eu não preciso nem dizer, porque é muito óbvio que o aluno que não está alfabetizado, ele não tem como aprender nos anos seguintes, né? Então, não é só aprender a ler, mas é ler para aprender, né? Eu tenho que ter um nível de leitura, de compreensão de texto, de escrita, que vai me permitir aprender todos os anos seguintes, né? Durante toda a minha trajetória escolar. E isso a gente ainda tem um pouco menos da metade das crianças são analfabetas ainda, ou que não tem uma alfabetização plena, que é o que a gente precisa atingir para todas as crianças de 8 anos. E tem uma outra meta, que é uma meta específica do município, que é da aprendizagem, e aí medida pela Prova Brasil, que está na meta 7, que é a meta do IDEB, a meta da Prova Brasil, a meta de você garantir pelo menos português e matemática ali. Isso é aquilo que eu estava falando no começo, os municípios avançaram muito, é a etapa, o Fundamental 1 é a etapa que mais avançou no Brasil, então a gente como país do tamanho que é o Brasil, a gente tem um case de uma mudança excepcional nos últimos 10 anos. Pena que a gente não está conseguindo transbordar essa mudança para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Mas o Fundi 1, ele tem conseguido grandes vitórias. Uhum. E lá no Fórum da Undime, né, o Conviva também tinha um espaço no fórum, e a gente pediu que os visitantes nos deixassem um registro sobre os desafios que eles consideravam seus das secretarias. E muitos deles se encaixavam muito bem com essas metas do PNE, que são mais próximas do município. Então, tinha muita preocupação com o aumento do IDEB, com o acesso das crianças pequenas na escola, com a alfabetização, com a formação dos profissionais. Então, acho que mostra um pouco isso que você está falando, né? Do comprometimento dos municípios em relação ao trabalho que eles têm feito. Então, E mostra a importância do Plano Nacional de Educação. Você vê o alinhamento que isso gera num país que tem 5.600 secretários municipais, um país continental, e que consegue ter um foco muito alinhado entre todos eles. Apesar de você ter uma gestão tão descentralizada, a visão de educação ela é muito articulada. Então, essa é uma grande vantagem do PNE mesmo. Que bacana. Bom, você falou dessa visão otimista do momento, que pode não ter andado tanto, mas que está no processo. E o que poderia ter acontecido para ter andado mais, né? Quais os entraves para não ter andado? Tá. Olha, Bia, o principal determinante da qualidade da educação é o professor.
Então, acho que as políticas relativas a professor, as políticas docentes, elas precisam ter uma ressignificação, elas precisam ser priorizadas de uma outra forma. Acho que a gente ficou muito tempo falando em foco no aluno. Claro que todo o trabalho é para o aluno, mas a gente precisa resgatar a importância, e aí sim, acho que o novo foco, ou o verdadeiro foco é a relação professor-aluno. Né? É isso que vai fazer a gente avançar nas políticas educacionais como um todo. Então, resgatar o professor não só como um veículo para se chegar no aluno, mas o professor como sendo parte dessa relação que a gente precisa construir de uma forma mais forte no Brasil, que é a relação professor-aluno. É isso que vai fazer a educação melhorar. Não é simplesmente o professor como um veículo das políticas, ou um veículo para poder melhorar a educação. Então, acho que a gente tem que resgatar essa relação professores e aluno como o grande foco. E aí, para isso, a gente tem que ter políticas docentes muito voltadas para a valorização da carreira, que eu acho que é uma meta que a gente está muito longe de atingir e que é fundamental para que as outras sejam atingidas. Então, valorização da carreira, porque a gente precisa atrair melhores alunos do ensino médio para a carreira docente. As metas relativas à formação inicial dos professores, a gente precisa melhorar a qualidade desses cursos, porque o professor precisa estar preparado para enfrentar. Acho que eu sempre fico com essa ideia assim, é tão difícil ser professor, as pessoas acham que professor basta um cursinho qualquer, umas horinhas de capacitação, umas horinhas de formação e que está tudo certo. E não é uma das coisas mais difíceis é você, no dia a dia, com uma mesma turma ou com turmas diferentes, você garantir que todos os alunos atinjam um patamar de aprendizagem. É muito difícil, né? Você tem que ser especializado em gente, tem que ser especializado na mente dos alunos, né? Você tem que ser especializado na aprendizagem. É muito difícil, né? Saber todas as técnicas diferentes, as estratégias múltiplas que você pode e deve lançar mão para as diferentes situações que podem se apresentar em sala de aula, isso é muito complicado. Então, preparar o professor para isso, né? Formação inicial, formação continuada, que é a que vai acontecer na sala de aula, e isso é muito tarefa das redes, né? Que é a formação que acontece, tem que acontecer na escola, né? Prioritariamente na escola, de uma forma colaborativa, e depois as metas de carreira, que também são metas que a gente ainda não atingiu, mas que a carreira do professor tem que estar atrelada justamente a essa ideia da relação professor-aluno. Então, o professor cada vez mais bem preparado, e esse preparo e essa melhoria da aula do professor tem que se reverter, tem que estar refletida na carreira do professor, né? Ele tem que se sentir estimulado, motivado para sempre melhorar a sua prática em sala de aula, e isso tem um casamento muito forte com a carreira. Uhum. E não é, então, uma formação também que abarque outras questões que não se reflitam em sala de aula, né? Elas têm que melhorar o profissional, mas elas têm que chegar no resultado ali para o aluno, né? Para aprender mais, né? Isso, mas sem criar uma dicotomia entre teoria e prática. Certo. Na verdade, a teoria tem que ser referenciada com a prática e vice-versa. Né? Então, a teoria tem que se valer da prática para poder se sustentar, e a prática tem que se valer da teoria para poder se sustentar também. Acho que existe que nem a falsa dicotomia de gestão e financiamento, como se ou só gestão ou só financiamento desse conta. A mesma coisa, olha, não é nem só teoria, nem só prática. A gente também não pode querer uma formação puramente prática, porque a profissão docente ela tem que ser capaz de refletir sobre a prática o tempo inteiro. Mas a teoria sozinha, sem fazer a relação com a prática, ela é muito insuficiente para garantir um preparo para o professor ser um professor de excelência na sala de aula. Então, assim, acho que tem que desconstruir essa dicotomia e criar a teoria que cabe na prática e a prática que cabe na teoria, né? E caminhar com isso de uma forma a preparar de verdade o professor para a sala de aula. Uma coisa que alimente a outra, né? Isso, então, pensando que as metas vencem em 2024, começaram há 3 anos, a gente já passou aí 30% do período. Então, ainda do jeito que as políticas estão sendo encaminhadas, você acha que é um tempo, que ainda dá tempo, todo mundo fazendo sua parte, de alcançar a meta? Sim, como eu estava dizendo, assim, eu sou otimista,
eu acho que tem muita coisa que a gente está plantando agora. E quando eu falo a gente, são todos os secretários municipais, estaduais, todo mundo que está ali na ponta trabalhando. Tem muita coisa sendo plantada agora que a gente vai começar a ver os resultados. Acho que a gente vai ter um resultado melhor do que o que a gente espera, tendo em conta o que já avançou até agora do PNE. Acho que a gente vai começar a ter, assim, ela é uma curva que vai crescer o resultado daqui a pouco. Mas é importante a gente entender também que tem algumas políticas estruturantes que a gente vai precisar melhorar mais ainda para poder ter mais resultado ainda no futuro. Então, voltando para... É que nem samba de uma nota só. Acho que a gente não consegue. Grande parte das metas do PNE, elas são dependentes de um bom professor na sala de aula. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito forte por parte dos municípios em relação àquilo que é o mais direto, né, de política municipal para docente, que é a formação continuada. Então, assim, aquela formação que acontece na sala de aula, na escola, no espaço colaborativo da escola, ela é fundamental para preparar o professor e ele cada vez mais dar uma aula de excelência na sua escola, na rede e tudo mais. Então, eu acho que, assim, o município quer dar um salto daqui a uns anos, invista no professor agora. Invista agora para o professor ter uma formação continuada, que não é uma formação que é grandes eventos, chamando pessoas para fazerem encontros motivacionais e todo mundo sair de lá se abraçando, chorando. Não é isso que é formação continuada. A formação continuada ela tem que acontecer na escola, entre os professores, mediada pelo coordenador pedagógico e sempre refletindo sobre as práticas atuais da escola, né, desses professores. Então, como que eu faço para aquela aula que eu acabei de dar ser melhor na aula seguinte? Né? Então, e ter a colaboração de outros professores de outras áreas, criar essa interdisciplinariedade que ajuda muito o aluno a entender o porquê de cada uma dessas aprendizagens, a contextualizar tudo aquilo que ele está aprendendo. Então, é importante que o professor de física, de química, de história, de português, e aí no caso do Fundium, os professores de artes, educação física, a professora de sala de aula, eles sejam capazes de ter um projeto que faça sentido para esse aluno, né? Que ele consiga entender que na aula de educação física ele também está trabalhando a expressão corporal dele, a expressão verbal dele, que ele na aula de artes, que também vai ajudar a língua portuguesa, a aula de matemática e de língua portuguesa, que também está trazendo referencial e repertório cultural e esportivo para essa aula. Enfim, tem que ter um projeto em que os professores todos colaborem e olhando para cada um desses alunos, né? Assim, acho que esse cuidado individual para cada aluno é fundamental, assim. O diretor da escola, os professores daquela escola precisam entender que cada aluno ele precisa ter um atendimento específico, que os alunos não... que uma receita única não vai dar conta de fazer todos aprenderem. Então, assim, você tem que ter esse olhar individual para os alunos e o olhar individual com um projeto coletivo de professores. Né? Acho que esse é o grande segredo da formação continuada e que tem que ser um foco muito maior dos municípios. Bacana. Bom, as redes prepararam seus planos municipais de educação e agora estão no momento da avaliação, do monitoramento disso, né? Das metas. E qual mensagem, então... Bom, e o Conviva preparou, então, nesse momento, novos conteúdos e novas funcionalidades na ferramenta de PME, para colaborar com que os municípios pudessem fazer esse acompanhamento de uma forma ainda melhor. Pensando em avaliação e monitoramento, né, o que você diria para os municípios sobre a importância disso para o andamento aí dos planos, das metas? Tá. Bom, primeiro que tem muita informação muito mais disponível hoje, né, para fazer esse monitoramento. Então, tem o Conviva, tem o Observatório do PNE, que é opne.org.br, que tem informações por município, que dá para encontrar dados de todas as metas, praticamente todas as metas têm dados de municípios, e dá para encontrar o seu município lá no PNE, também no Conviva. Então, acho que os dados estão muito aí, os diagnósticos estão mais fáceis de serem feitos, e o primeiro passo de qualquer monitoramento é um bom diagnóstico. Uma outra dica que eu daria é ter um monitoramento e um controle das metas mais democrático, né? Assim, colocar a sociedade, as famílias, a comunidade para discutir
para entender os resultados do município, sentar junto com o secretário municipal e poder o secretário, junto com a comunidade, debater as principais estratégias do município, o que precisa ser feito. Eu acho que é muito importante que a comunidade educacional, que a comunidade, né, que a população de uma determinada cidade, ela participe da construção de um projeto de educação. Isso é chave para a continuidade das políticas, isso é chave para que essas políticas tenham mais resultado, porque também é importante dizer que metade do resultado de proficiência, de aprendizagem de um aluno, metade é a escola, a outra metade é a comunidade. E é isso mesmo, é metade, 50% e 50%. Não é só forma de dizer, né? Não é só figura de linguagem, é isso mesmo que acontece. Então, ter a comunidade, a sociedade, as famílias a favor das políticas educacionais, trabalhando junto, fazendo parte da implementação dessas políticas é fundamental. Então, eu acho que o monitoramento é uma oportunidade de acolher essa comunidade na construção também e na participação das políticas. Então, acho que como sugestão fica fazer o convite, o acolhimento para que a comunidade participe do monitoramento para poder também fazer parte da solução. Bacana. Bom, então voltando ao observatório do PNE, né, Priscila, nos últimos meses o observatório fez uma série de vídeos no Facebook, artigos no site e publicou análises sobre as metas intermediárias que estavam, né, que tinham os prazos intermediários. Então, é um material super rico para quem quiser se aprofundar nisso. Então, tem na página do Facebook do Todos pela Educação e também no site opne.org.br, onde vocês vão encontrar as informações, né? Então, que dica que você daria para o uso das equipes das secretarias para o observatório? Você falou, então, da possibilidade da busca dos dados por município, né? Então, conta um pouquinho o que a pessoa encontra no site. Tá. Bom, as equipes podem encontrar muita coisa lá no site. Então, primeira coisa, né, assim, o que chama a atenção, a primeira camada de leitura do observatório são os dados mesmo, né? Então, assim, o município pode buscar por cada uma das metas, ter os indicadores intermediários dessas metas todas, então vocês podem fazer muitos diagnósticos, tem muita coisa que pode ser olhada, inclusive colocar como para efeito de comparação, né, para ter um pouco de dimensão, comparar os dados. Vocês podem gerar lá no próprio site gráficos mostrando a relação, a comparação entre os dados do seu município. Você pode escolher outro município para comparar, o estado de tal município, o Brasil. Você pode criar aí algumas comparações que são bacanas para poder criar uma referência. E tem vários indicadores presentes lá no observatório, que eu acho que é bem legal mesmo conhecer e fuçar, entender como que funciona. Tem também os estudos. Tem uma área que é para saber mais, que é onde tem estudos, que você pode ver as pesquisas, outros levantamentos de dados, análises, enfim, tem lá uma seção que é temática. Então, olha, eu quero entender um pouco mais sobre formação continuada de professores. O que a literatura fala sobre isso? O que as pesquisas educacionais falam sobre isso? O que os parceiros que estão acompanhando essa meta específica têm de relatórios e análises sobre esse tema? Tem a parte das notícias também. Então, assim, poxa, é bacana, é interessante saber, eu quero trabalhar nessas políticas, o que outros municípios estão fazendo, o que tem de política nacional, tem alguma política, né? Isso também é uma outra área do site, assim, olha, políticas referentes, né? Políticas que a gente tem no país referentes a essas metas todas. Então é importante isso. No Conviva também tem bastante informação sobre isso, mas saber, então, se eu quero fazer políticas de primeira infância, quais são as políticas nacionais de primeira infância que eu posso ou me articular, ou ir lá buscar mais recursos, ou poder buscar uma parceria técnica, enfim. E aí, como eu estava dizendo antes, essas notícias todas para poder, acho que todo secretário municipal, equipes técnicas precisam ficar muito atentas àquilo que está acontecendo, os debates mais atuais. Então, também tem uma área de notícias para poder acompanhar o que está acontecendo na educação brasileira. Joia. Bom, então é isso. Então, Priscila, obrigada pela companhia. Eu que agradeço. Então, esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também na biblioteca da plataforma, para quem quiser assistir, indicar para os colegas também. Então, agradecemos a presença de todos. Até. Obrigada.